Estamos de volta agora com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99131. Vamos lá para São Mateus falar sobre o Juventude. Quem conversou com a gente foi o atacante Baianinho, responsável pela vitória fora de casa do Juventude Samas. A gente sabia, né? O jogo era de extrema importância, né, para nós. Foi uma viagem longa, uma viagem cansativa, mas a gente sabia, né, que era crucial para nós, principalmente por causa do primeiro jogo. Era crucial os 3 pontos lá. A gente foi com o objetivo bem claro, né, que era de sair de lá com a vitória. A gente guerreou, lutou até o final e conseguimos sair com a vitória. E a expectativa para o jogo do Moto é clássico, né, competição diferente. A gente enfrentou ele 2 vezes, 3 vezes no Maranhense, se eu não me engano. E a gente obteve dois resultados negativos e o mais ou menos positivo, que foi o empate, né? Então a gente vai trabalhar forte durante a semana para chegar no jogo de domingo, a gente batalhar, lutar e sair com os 3 pontos. O Baianinho feliz, né? Não só pelo resultado e ele ter sido responsável direto pelos 2 gols, inclusive, mas também já visando o confronto contra o Motoclube, que ele também já tem experiência vestindo a camisa do Juventude em jogar contra o Motoclube. Tadeu, Baianinho vai ser um cara que com certeza pode desequilibrar pro lado do Juventude contra o Moto jogando dentro de casa, né? Por isso que a diretoria do time de Juventude conseguiu, né, renovar o contrato do Baianinho, porque era uma peça fundamental para o projeto do Juventude, para o projeto do Marcinho Guerreiro na Série D. Então, Motoclube e Imperatriz já conhecem o Baianinho, já sabe como se preocupar. Eu acredito que os demais times que não são da região, que não são do estado, que não conhecem o Baianinho, vai sofrer como o Palmas sofreu, né? A derrota para o time do Juventude. Então, eu acredito que o Juventude, através do Baianinho, vai ter grandes alegrias. Tadeu, já consegue ver de fato o trabalho do Marcinho Guerreiro? Porque assim, o Marcinho ele chegou no Juventude, mas boa parte do elenco já se manteve, né? Vieram algumas peças, outras foram renovadas a pedido dele, mas já consegue ver aquele famoso esquema tático do Marcinho Guerreiro, que tem aquela força defensiva, principalmente muito mais encaixada e explora bastante os contra-ataques. O Marcinho já conhece o Betão, trouxe o Matheus, lateral direito, tem um Doda também, volante, o Naô lá na frente, o Rony, que o próprio Marcinho também trouxe centroavante. Então é um time que já tinha no seu plantel jogadores conhecidos do Marcinho Guerreiro, né, que foram campeão com ele em 2018 pelo Motoclube, jogaram no Ceará também, e jogadores que chegaram também a pedido do próprio Marcinho. Então o Marcinho formou um elenco da confiabilidade dele e é um time ali que vai ser bem postado defensivamente para depois sair nos contra-ataques. É um time muito vertical. Dá a bola para o adversário para depois recuperar essa bola, dar o bote lá na frente e sair para o jogo. Então esse é a priori a ideia do Marcinho e está colocando em prática. Tanto é que em 2 jogos o time do Marcinho só pegou 1 gol. O Juventude ele vai encarar o Motoclube lá em São Mateus no domingo às 15h30 da tarde. E pelo lado do Motoclube segue apresentando reforços. Ontem à tarde foi apresentado o volante Vander. O Vander, inclusive, já deu uma coletiva de imprensa, já deu suas primeiras palavras, sua primeira impressão para a torcida, para a imprensa no geral. É o diretor de futebol, o André Gomes, apresentando oficialmente o volante Vander. Toda a base no time do Cruzeiro, nas seleções brasileiras, foi em 2 seleções, tanto sub-19 quanto sub-18. O Vander tem 22 anos e ele conversou com a gente sobre a expectativa de defender o Motoclube. Boa tarde, primeiramente queria agradecer pela oportunidade que o Motoclube está abrindo as portas para mim. Primeira vez que eu venho jogar aqui e contra o time do Maranhense também, primeira vez. Espero ajudar e ser ajudado por essa equipe. Deus abençoe aí a gente conseguir o acesso, que é o mais importante. Chego bem, chego focado, que é o mais importante para ajudar a equipe e conseguir os objetivos da equipe. Chega bem fisicamente, inclusive, chega focado e já falou em acesso. Eu gosto muito quando a gente consegue falar sobre qualquer jogador que vem sendo apresentado, não só pelo Moto, Sampaio Correia, Juventude, Cavalo de Aço, quando eles chegam falando firme, que falam de acesso, que falam de conquistas. E não aquela água para açúcar, viemos para fazer um bom trabalho, viemos para tentar ajudar o time. Já chega falando de conquista, de coisas positivas. Eu acho isso muito válido.
Tem que chegar e mostrar serviço, né? E falando, começar a falar já é o primeiro passo. Agora o Wander ele vai jogar, falta entender se ele vai ser o primeiro volante ou vai ser o segundo volante. Na minha opinião, o Abu, que vem fazendo o primeiro volante, ele fica ali entre os zagueiros para sair a bola com uma saída de 3. O Abu ele tem muita qualidade no passe, ele é muito bom nas bolas paradas, nas bolas longas, ele tem o lançamento e sabe finalizar para o gol. Se o Wander fizer essa de primeiro volante, aí eu acho que encaixaria perfeitamente o Wander com o Abu, liberando um pouquinho o Abu mais para ajudar nessa armação de jogo mais na frente, né, mais ali na segunda metade do campo e deixar o Wander mais fixo. Agora, se o Wander for aquele jogador que sai para o jogo, o Abu fica na dele e tem essa qualidade de passe. Mas, para mim, eu acho que seria interessante o Carlos Ferro, nesse jogo contra o São Mateus, colocar o Abu mais à frente e colocar o Wander como primeiro volante. É uma situação tática que eu acho interessante, poderia ser válida fazer esse teste. Agora, claro, quem está treinando, quem está lá todo dia, quem conhece os atletas é Carlos Ferro, né? Então, cabe a ele fazer essas alterações. Então, eu acredito que o Wander vem para somar, tem o Jeff Silva também jogou como volante, mas a priori eu entraria com o Wander, se tiver condições físicas de jogo, porque tudo que a gente estudou sobre o atleta, sabe que a formação dele foi toda pelo Cruzeiro, Sim. Então é um jogador que tem sim alguma qualidade e apesar dos 22 anos, tem visão de jogo. Então seria interessante o Abu e o Wander a priori nesse meio de campo do Moto Clube. Você que falou de Carlos Ferro, né, que no final das contas a decisão é dele, da forma tática. Ele também conversou com a gente, lembrando que ele não esteve a campo no jogo em que perdeu para o Guarani de Sobral por 2-0. Ele tinha feito o teste de Covid, tinha dado positivo, realizou a contraprova ainda na segunda-feira, deu negativo, voltou a campo normalmente com o elenco para continuar o treinamento, continuar a preparação para o jogo contra o Juventude. Ele conversou com a gente sobre o resultado e sobre a semana de treinamento para pegar o Juventude Samas. Assim como a torcida, né, a gente já inicia a semana muito chateado, mordido, né, por não ter alcançado o objetivo da vitória no jogo contra o Guarani de Sobral. Agora não tem outra situação a não ser sempre trabalhar com a cabeça erguida para buscar os objetivos. E o objetivo contra o São Mateus é um jogo melhor, é buscar os 3 pontos, é uma melhora na tabela, enfim. O trabalho está sendo feito para isso e esperamos que realmente isso aconteça. Eu, como os demais, estamos muito chateados, mais uma vez, pelo não resultado positivo do último jogo. Mas assim, a gente tem a gana, né? A gente tem a vontade, a gente tem a responsabilidade e o comprometimento de saber que temos que dar um resultado positivo, não só para a gente, mas para toda a torcida motense. Ficar claro o descontentamento do Carlos Ferro pela partida, apesar de que no primeiro tempo o Moto Clube sobrou dentro de campo, mesmo pegando o primeiro gol para o Guarani de Sobral. Não gostou, fica descontente, isso sim será refletido dentro de campo, em treinamentos, em busca de uma formação tática, de um esquema cada vez melhor e mais afinado e alinhado com o seu discurso, o seu pensamento de jogo. Olha, eu gostaria de dar uma notícia muito positiva aqui, não só para torcedores do Moto, mas para todo mundo no geral, que é quando alguém consegue vencer a Covid-19. O técnico do Moto Clube, o Natanael Júnior, ele foi liberado, teve alta ontem do hospital do Carlos Macieira, foi liberado, teve toda a questão de aplauso, saindo do hospital com as enfermeiras, os médicos que cuidaram dele por quase esse 1 mês em que ele passou internado, esteve na UTI, teve situações mais tranquilas, em determinado período agravou um pouco a situação, mas com muita ajuda da parte médica, a resistência dele mesmo, repouso, acabou que ele conseguiu vencer a Covid. Isso é uma imagem muito significativa, levando em consideração que nós já tivemos que noticiar aqui no Esporte Guará alguns outros dirigentes, outras pessoas envolvidas com o futebol, não só no campo, mas também como apoiadores, né, fundamentais do esporte, que foram levados pela Covid-19, e o presidente do Moto Clube, o Natanael Júnior, conseguiu vencer. Isso é uma excelente notícia, né, Tadeu? Graças a Deus, cara, né? Muitos de nós já perdemos amigos, familiares para essa doença, né? Quando a gente vê alguém que consegue passar por essa barreira, pular essa dificuldade, a gente fica com o coração grato e louva a Deus pela melhora do Natanael, que ele tão logo possa estar fazendo suas atividades recuperado 100%. Pelas informações que nós temos, ele ainda vai passar mais ou menos uma semana de repouso em casa, tentando se restabelecer fisicamente ainda mais, para então retomar suas atividades normais, tanto pelo Moto Clube quanto suas outras atividades
paralelos. Só para finalizar a parte do Motoclube, queria mandar um abraço para o pai Heitor, pai de Paulinho, aqui funcionário da TV Guará, um amigo nosso, amigo de todo mundo. Ele não perde o Esporte Guará e é motense roxo. O Esporte Guará vai para um rápido intervalo e na volta, tudo sobre Sampaio Corrêa e Operário, hoje fora de casa. Estamos de volta agora com informações do Sampaio Corrêa, que joga hoje fora de casa pela 4ª rodada e quer sim somar pontos muito importantes na sequência da competição. É uma competição longa de 38 rodadas. E quem traz as informações pra gente é a Mariane Dias, que traz um raio-x completo do Sampaio Corrêa, inclusive do time do Operário. Sampaio deve ter mudanças na defesa e no ataque para enfrentar o Operário. Já em Ponta Grossa, o Sampaio realizou o seu último treino antes do confronto diante do Operário pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A atividade aconteceu no Clube Guarani, onde o técnico Felipe Surian definiu a formação da equipe e deve aparecer mudanças. O treinador, que ainda não repetiu uma formação nos 3 jogos à frente do clube, não confirmou, mas tem estudado alterações na defesa e no ataque para o confronto diante dos paranaenses. Atletas que entraram no segundo tempo da última partida contra o Ponte Preta podem ganhar a oportunidade de sair jogando. Na lateral esquerda, o atacante Eloir tem sido observado na vaga de Zé Mário. No ataque, João Anderson pode ser escolhido para o lugar de Jefinho. Vale lembrar que os atacantes Pimentinha e Ciel se recuperam de lesões e voltam aos treinos com o grupo. Porém, somente Ciel embarcou com o time. Pimentinha ficou em São Luís para um trabalho específico na parte física. Matheus Costa, técnico do Operário, comentou em coletiva de imprensa sobre o peso de jogar em casa. Qualquer equipe que tenha a pretensão de estar brigando na parte de cima da tabela, você tem que fazer prevalecer o fator casa. Tem que buscar pontos fora de casa e em casa tem que buscar sempre os 3 pontos. Nós agora retornamos de Salvador conquistando ponto e agora temos o fator casa para predominar. A partida entre Sampaio e Operário será realizada nesta quarta-feira no Germano Kruger, em Ponta Grossa. O duelo está marcado para as 18 horas. Rapaz, Tadeu, possíveis alterações, e eu acredito que essas alterações devam acontecer, porque foi o que deu resultado no segundo tempo contra o time da Ponte Preta. O Eloy na esquerda no lugar de Zé Mário é uma das alternativas, né? Na frente, João Anderson, o Ciel viajou, deve ser também uma das opções, né? Então, e na minha opinião, colocaria o Luiz Gustavo como lateral esquerdo e vinha com o Adson na lateral direita, né? Não mexia muito ali, colocava um jogador na posição, sendo que o Luiz Gustavo, ele é ambidestro, ele consegue jogar com a esquerda quase com a mesma perfeição que ele bate com a perna direita. Mas, enfim, o time do Sampaio Corrêa vai pegar um adversário que vem com muitas modificações. Só da Covid, são 6 ou 7 atletas que não foram relacionados por jogo. Ainda tem mais aqueles atletas que estão lesionados, que não têm condição de jogo, né? Pimentinha não viajou, seria um atleta interessante, somente quando o Sampaio joga fora de casa, que ele ia ter mais campo, né, para colocar sua velocidade, para dar aqueles dribles em velocidade e finalizar ou servir seus companheiros. Mas o time de Sampaio é um time que vai mais ajustado, mais completo. Então, por isso tudo, uma vitória do Sampaio Corrêa hoje não seria problema nenhum, ou melhor, não será surpresa nenhuma o Sampaio vindo com resultado positivo fora de casa. O Sampaio Corrêa joga hoje fora de casa contra o Operário, precisa somar esses pontos importantes. Essa ressalva que o Tadeu fez é muito interessante. O Operário vai com alguns jogadores a menos e aí jogadores importantes, jogadores titulares. Pimentinha fez falta sim contra o time da Ponte Preta nesse jogo. Provavelmente pode fazer falta pela velocidade e a opção de ataque que o próprio Pimentinha dá. Tadeu, nós vamos terminar o programa por aqui, mas sem antes perguntar aquele placar, né? Você que tá acertando tudo, qual que é o placar de hoje, Operário e Sampaio Corrêa? Hoje 1-0 Sampaio Corrêa. 1-0 Sampaio Corrêa. Lembrando que o time do Operário também tem o Rodrigo Pimpão e o Ricardo Bueno, né? São 2 jogadores experientes, mas também com muita capacidade técnica. E antes de terminar, é claro, eu vou perguntar para Juninho, que Juninho tem que dar a opinião dele. Juninho, Operário e Sampaio Corrêa. 1-1, Juninho. Sem medo de errar, amanhã vamos cobrar tanto de Juninho quanto do nosso amigo Tadeu. Esporte Goiás vai ficando por aqui. Amanhã, tudo sobre o jogo de hoje à noite entre Operário e Sampaio Corrêa.